como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Essa fala do senador Flávio Bolsonaro ocorre, inclusive, no evento de lançamento da pré-candidatura da Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal, e desde aqui já fica registrado o meu apoio à Bia, que é uma das mulheres mais espetaculares que eu conheci na política e que será uma senadora maravilhosa, uma das melhores que a gente já teve. Mas, de volta ao assunto aqui, o que o Flávio Bolsonaro está falando com todas as letras é que o Bolsonaro está sendo utilizado como refém para que o Alexandre consiga a revogação das leis, das sanções aplicadas por ele através da Lei Magnitsky. E nós temos que nos fazer essas perguntas. O que é o sistema? Ele quer a retirada das sanções e pronto? Ou querem também a escolha de um candidato à presidência alinhado, dócil, palatável ao sistema? Repito, nós temos que encarar essa questão com a máxima seriedade, porque se nós chegarmos nas eleições de 2026 com um candidato da direita escolhido pelo Alexandre de Moraes, quem quer que ele seja, nós teremos perdido a briga muito antes dela começar. E eu tenho chamado a atenção disso aqui de forma categórica. Eu tive essa conversa, vocês devem ter visto que o Ferri do Café com Ferri, que é alguém que eu sempre tive uma relação cordial, eu conheci ele pessoalmente, acho que até apresentado pelo Eduardo Bolsonaro, não me lembro, ele pode me corrigir se não foi isso, há bastante tempo atrás. E ele me convidou para o podcast dele, e eu aceitei, em algum momento eu vou lá, mas ele começou a bater um papo comigo sobre a questão da entrevista do presidente Bolsonaro. E eu sou um cara super favorável ao presidente Bolsonaro, sempre fui aqui no programa, vocês assistem, que o presidente Bolsonaro se posicionasse, que falasse, que desse entrevista, mas neste momento não dá para não levar em consideração o fato de que o sujeito não tem liberdade para falar. Que ele hoje é um refém. Nenhum refém pode ser responsável por negociar os termos da sua própria soltura. E é por isso que, para este assunto especificamente, infelizmente, o presidente Bolsonaro está numa posição onde ele não pode cuidar de si mesmo. Ele não pode negociar os seus próprios termos. Outras pessoas terão que fazer por ele. Quem mais pode fazer isso melhor do que os próprios filhos? Quem se importa mais com o pai do que os próprios filhos? Então, essa é a reflexão que tem que ser feita. A reflexão da situação na qual está o presidente Bolsonaro. Com um homem que pode ir para a prisão, para Papudinha, daqui a poucos dias, como essa pessoa pode, por exemplo, lidar com a pauta de anistia? Como essa pessoa pode lidar com a pauta de sanções? Como essa pessoa pode lidar com a pauta da sua própria liberdade, das suas condições? Olha, ele tem que ser defendido por outros, porque ele é, nas palavras do Flávio Bolsonaro, que eu faço minhas, refém de um sequestrador. Essa é a vida como ela é. Essa é a realidade das coisas. Então, não sei o que o presidente Bolsonaro foi às pressas discutir com o Tarcísio, que eu volto a dizer, tem sido aqui um aliado na questão da anistia. Mas... Bom, e se o assunto envolve Lei Magnitsky, eu tenho que dizer que uma das coisas mais importantes a quais nós tivemos acesso, responsável diretamente, para que a gente soubesse o que vinha acontecendo por trás, com detalhes,
por trás dos bastidores do Supremo Tribunal Federal foi a série de reportagens da Vaza Toga. A primeira e a segunda fase, ambas foram absolutamente fundamentais para que nós soubéssemos o que estava acontecendo e tivéssemos substância para formar um consenso aqui nos Estados Unidos documentado de que inúmeras violações a direitos humanos estavam ocorrendo no Brasil. Foi a Vaza Toga que mostrou, por exemplo, que o Ayrton Vieira, em conversa com o Marco Antônio Vargas, ambos os juízes do gabinete do Alexandre de Moraes, estavam falando sobre mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Foi a Vaza Toga que mostrou que o Alexandre de Moraes escolhia previamente os alvos que ele queria que fossem investigados e ainda interferia na produção dos relatórios que ele mesmo receberia sobre essas pessoas. Foi a Vaza Toga que mostrou que os juízes auxiliares do TSE, do Alexandre, incentivavam os funcionários a usar a criatividade para achar algo, por exemplo, contra a Revista Oeste, mesmo que nenhum crime fosse cometido. Foram essas reportagens que expuseram, nas palavras do Eduardo Talhaferro, em conversas privadas, que o Alexandre quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Foi a Vaza Toga que mostrou como o Alexandre queria ir atrás de conteúdo do Paulo Figueiredo, apesar do próprio Talhaferro dizer que era difícil. E foi a Vaza Toga também que expôs a Letícia Salorenzo, a bruxa, que teve participação em ações internas de monitoramento a críticas aos TSE, sendo que ela nem funcionária do tribunal era. E é por isso que o jornalismo, seja ele o profissional, ou quando funciona, ou independente, são absolutamente fundamentais à democracia. Sem o jornalismo dessas pessoas, primeiro do Glenn Greenwald, e depois com o Michael Shellenberger, o David Agape e o Eli Vieira, eu posso dizer que as sanções americanas muito provavelmente não teriam acontecido. Sem a denúncia do Talhaferro, é verdade que também está sendo perseguido por isso, e foi longamente aqui entrevistado no programa, mas também pelo jornalismo corajoso dessas pessoas. Foi o trabalho jornalístico destas pessoas que desnudou o sistema e apresentou as provas incontestáveis do que nós já tínhamos ideia, mas não sabíamos os detalhes e não tínhamos como comprovar. E muita gente, e aí por isso que eu falo do jornalismo profissional, que passou a nos falhar no meio do processo, começou com Glenn Greenwald na Folha de São Paulo publicando a primeira parte, mas parou por aí. E depois nós tivemos que achar o Michael Shellenberger e conseguir que ele publicasse essas notícias, porque o Poder 360 se recusou a publicar. A Folha de São Paulo se recusou a publicar, a continuar publicando. O Estadão chegou às vias de publicar e depois o jurídico proibiu de publicar. A Veja não quis publicar. O Metrópole se recusou a publicar. Ninguém queria publicar. Olha que loucura. Vejam o estado do país. Ninguém queria publicar uma das séries de reportagens mais importantes da história do Brasil, assinadas por um jornalista internacional e por dois ótimos jornalistas investigativos brasileiros. E por que eles não queriam publicar essa história? Eu vou dizer para vocês. Medo. E a resposta, a razão desse medo, que, por exemplo, é o mesmo medo que levou à castração e à destruição da Jovem Pan, está sendo comprovado agora pelo que acontece no Supremo Tribunal Federal. Porque a mesma Letícia Salorenzo, conhecida como bruxa, e que foi exposta pela Vaza Toga, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma petição criminal contra o David Agape, o Eli Vieira e o Eduardo Talhaferro. Curiosamente, né, porque quem tem cu tem medo, deixou de fora o Michael Shellenberger, que também assina a reportagem. Mas a bruxa, e me espere, bruxa, me aguarde, está pedindo a investigação desses jornalistas por crimes de difamação, injúria, associação criminosa e, claro que não podia faltar, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A mulher, que era uma colaboradora informal do TSE durante a presidência do Alexandre de Moraes, pediu